Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos continuar investigando, dentro das ligações químicas, as ligações covalentes e vamos ver agora a montagem de fórmulas desses compostos. Então já deixa teu like, inscreve-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, roda a vinheta e bora para a aula! Antes de investigarmos a montagem de fórmula dos compostos covalentes, como você já deve estar acostumado, vamos dar uma olhada aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando a atomística. No total de 60 aulas, nós estamos na aula 44 e estamos investigando a eletrosfera. Em aulas passadas, nós já vimos os cientistas importantes, os orbitais, e estamos investigando agora a distribuição eletrônica no diagrama de Linus Pauling. Dentro desse assunto, nós já vimos os fundamentos, os números quânticos, a tabela periódica. Em aulas passadas estudamos a formação de íons e dentro da formação de íons estamos estudando as ligações químicas. Em aulas anteriores nós já estudamos as características gerais e estamos investigando agora os tipos de ligações químicas. Em aulas anteriores nós já vimos as ligações iônicas, estamos estudando agora as ligações covalentes e em aulas futuras veremos as ligações metálicas. Dentro das ligações covalentes nós teremos a ocorrência, as características, a montagem de fórmulas, a ligação coordenada e casos especiais. Nessa aula veremos a montagem de fórmulas e o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Muito bom! Saber o caminho que a aula vai tomar é sempre muito importante para você conseguir organizar bem os seus estudos. Agora que você já sabe aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, já podemos investigar a montagem de fórmula dos compostos moleculares. Segue aí! Aqui na tela já estão os tipos de ligações que nós estamos estudando. Em aulas anteriores, nós já estudamos as ligações iônicas. Nessa aula, continuamos estudando as ligações covalentes e nas próximas aulas estudaremos as ligações metálicas. Vamos voltar nossa atenção nessa aula novamente para as ligações covalentes. Dentro das ligações covalentes, nós já vimos a ocorrência e as características. Nessa aula veremos a montagem de fórmulas. Em aulas futuras, estudaremos a ligação coordenada e os casos especiais. Tudo bem? Dentro da montagem de fórmulas, eu quero te falar duas coisas. Primeiro, o passo a passo da montagem de fórmulas e, em seguida, um exemplo. Preste bastante atenção no passo a passo. Olha o primeiro passo. A partir do número atômico dos elementos envolvidos, montar a distribuição dos átomos no estado neutro. Segundo passo, determinar o grupo, o número de elétrons na camada de valência, o número de elétrons que o elemento deve ganhar para alcançar a estabilidade química e o número de ligações que ele deve fazer. Aqui algo bem importante: o número de elétrons que um átomo deve ganhar ou perder para se tornar estável quimicamente é igual ao número de ligações químicas que ele terá que estabelecer. Esse item nós já vimos também nas ligações iônicas. Lembre-se, no momento em que um átomo perde um elétron, ele estabelece uma ligação química. No momento em que o átomo ganha um elétron, ele também estabelece uma ligação química. Tudo bem? Então, o número de elétrons que ele vai perder ou ganhar representa o número de ligações químicas que ele vai estabelecer. Beleza? Vamos em frente. Ao terceiro passo. Escrever na frente das informações obtidas no segundo passo a magnitude que representa o número de ligações que o respectivo elemento precisa estabelecer para alcançar a estabilidade química. Quarto passo, verificar se é possível simplificar os valores obtidos para cada elemento no terceiro passo. Caso seja possível simplificar, simplifique obrigatoriamente. Em seguida, inverta os valores numéricos, revelando o número de átomos que serão utilizados. E aqui algo bem importante para você lembrar. Os compostos moleculares podem ser representados de três formas diferentes: a fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, a fórmula estrutural e a fórmula molecular.
Olha o conceito da fórmula eletrônica. Os elétrons das camadas de valência são representados e as ligações químicas são representadas contornando-se os dois elétrons envolvidos na ligação química. Olha o conceito da fórmula estrutural. Cada ligação é representada por um traço entre os átomos envolvidos. E por fim, olha o conceito da fórmula molecular. Apenas a quantidade de cada elemento presente na estrutura é representada. Vamos agora para o próximo slide para que eu possa te mostrar um exemplo da montagem de fórmulas de compostos covalentes. Agora que você já conhece o passo a passo da montagem de fórmulas, eu quero te mostrar um exemplo. Dá uma olhada. Qual a fórmula eletrônica, estrutural e molecular formadas pela união entre carbono, que tem número atômico 6, e oxigênio, que tem número atômico 8? Vamos lá. Eu vou começar colocando os dois elementos químicos lado a lado, carbono com número atômico 6 e oxigênio com número atômico 8. Vamos começar pelo carbono. O primeiro passo é a gente fazer a distribuição eletrônica do elemento no estado neutro. Tá ali, se o carbono tem 6 prótons, nós vamos distribuir 6 elétrons. 1s2, 2s2, 2p2. Tudo bem? No segundo passo, vamos fazer 4 coisas. Primeiro, vamos determinar qual é a família que ele pertence. Se a distribuição eletrônica termina em P2, ele pertence à família 4A. Em seguida, vamos determinar o número de elétrons na camada de valência desse átomo. Como ele termina em P2, ele já tem o subnível S completo, então ele tem 4 elétrons na camada de valência. Tudo bem? Vamos agora determinar se ele ganha ou perde elétrons. Lembre-se que a família 4A tem elementos que ganham e que perdem elétrons. Mas, como ele está no segundo período, é um elemento químico muito pequeno, a tendência é de ganhar 4 elétrons. Vou colocar aqui, ganha 4 elétrons. E se cada elétron ganho vai estabelecer uma ligação, evidentemente ele vai fazer 4 ligações. Tudo bem? E o terceiro passo é colocar a magnitude do número de ligações que ele vai estabelecer. Como ele vai fazer 4 ligações, vou colocar ali o número 4. Por enquanto, vamos deixar assim. Vamos agora para o oxigênio. O primeiro passo do oxigênio é fazer a distribuição eletrônica. Está ali 1s2, 2s2, 2p4. Segundo passo, vamos determinar qual é a família, quantos elétrons ele tem na camada de valência, se ele ganha ou perde elétrons e quantos elétrons ele ganha e quantos elétrons ele perde e o número de ligações que ele vai fazer. Vamos em frente? Se ele termina em P4, ele vai pertencer ao grupo 6A. Se ele pertence ao 6A, isso significa que na camada de valência, que no caso do oxigênio é a segunda, nós temos 6 elétrons na camada de valência. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele vai ganhar 2 elétrons. E se ele ganha 2 elétrons, evidentemente, ele vai fazer 2 ligações químicas. Tudo bem? Perceba uma coisa, tanto o átomo de carbono como o átomo de oxigênio tendem a ganhar elétrons, e é por isso que a ligação será do tipo covalente. Ele vai estabelecer uma ligação química de compartilhamento de elétrons. Perfeito? Terceiro passo é a gente colocar a magnitude do número de ligações que o elemento faz. Então, se ele vai fazer 2 ligações, vou colocar aqui o número 2. Com tudo isso feito, vamos agora para o quarto passo. O quarto passo começa com a gente perguntando para os números que estão no terceiro passo se eles podem ser simplificados. Perceba que entre 4 e 2 é possível fazer uma simplificação. Então, ambos serão divididos por 2, 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Tudo bem? E agora que nós temos os números simplificados, nós vamos inverter esses valores e vamos descobrir a quantidade de átomos de cada um dos elementos. Invertendo, nós teremos um átomo de carbono que vai reagir com 2 átomos de oxigênio. Tudo bem? Com isso tudo, agora a gente pode montar tanto a fórmula eletrônica como a fórmula estrutural e também a fórmula molecular. Vamos em frente. Vamos começar pela fórmula eletrônica. Nós vamos utilizar 2 átomos de oxigênio com 6 elétrons na camada de valência. Perceba ali que eu coloquei os 6 elétrons em volta de cada oxigênio. E um átomo de carbono com 4 elétrons na camada de valência. Perceba que o carbono precisa estabelecer 4 ligações e cada átomo de oxigênio vai estabelecer apenas 2 ligações. Então, vamos fazer a primeira ligação com o átomo de oxigênio com o átomo de carbono. A segunda ligação entre o átomo de oxigênio
e o átomo de carbono. Perceba que o oxigênio da esquerda já estabeleceu as duas ligações que ele precisa fazer para alcançar a estabilidade. Agora vamos fazer as outras duas ligações com outro átomo de oxigênio. A primeira ligação com um átomo de oxigênio da direita e a segunda ligação com um átomo de oxigênio da direita. Perceba que nesse caso, agora o carbono já está fazendo as 4 ligações que ele precisa e cada átomo de oxigênio está fazendo 2 ligações para alcançar a estabilidade química. Pronto, essa é a fórmula eletrônica, que nós podemos representar também sem contornar os elétrons envolvidos, apenas aproximando um do outro. Perfeito? Vamos agora fazer a fórmula estrutural. Mesma coisa, nós temos 2 átomos de oxigênio e apenas um átomo de carbono. Nesse caso, nós não precisamos desenhar os elétrons da camada de valência de cada um dos elementos. Basta a gente representar com um traço cada uma das ligações. Então, as 2 primeiras ligações eu vou colocar 2 traços e do outro lado vou colocar também 2 traços que representam as 2 ligações que a gente acabou de estabelecer entre o carbono e o oxigênio da direita. Perfeito? Essa é a fórmula estrutural. E por fim, nós temos a fórmula molecular. Nós vamos representar apenas a quantidade de cada um dos elementos envolvidos. Nós temos um carbono e 2 oxigênios. Como há uma regra em que os elementos mais eletronegativos devem ficar à direita, nós vamos colocar a fórmula CO2. Perceba que o carbono tem apenas um átomo, então nós não precisamos representar o número 1, basta colocar C. Mas nós temos 2 oxigênios, por isso que nós vamos colocar o número 2 subscrito no átomo de oxigênio. A fórmula molecular fica CO2. Agora que você já viu como se faz a montagem de fórmulas de compostos covalentes, vamos fazer um exercício para você colocar na prática todo esse conteúdo. Segue para o enunciado. Olha o enunciado da questão. Considere os elementos hipotéticos A, cujo número atômico é 8, e B, cujo número atômico é 1. Quando esses 2 elementos formam um composto, podemos afirmar, dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver o exercício? Vamos corrigir. O enunciado nos dá 2 elementos químicos. O A, com o número atômico 8, que eu já fiz a distribuição eletrônica dele aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. E o B, com o número atômico 1, que eu também já fiz a distribuição eletrônica. Vamos começar pelo elemento químico B. Lembre-se que esse elemento químico B, ele só tem um próton. Ele é o elemento químico mais simples que nós temos na tabela periódica. E você deve estar lembrando que ele é o hidrogênio. Vou colocar ele aqui, hidrogênio. Tudo bem? O hidrogênio tem um próton e um elétron. Então ele tem um elétron na camada de valência. Vou colocar aqui um elétron na camada de valência. Perfeito? Agora cuidado. Embora ele termine com S1, ele não pertence à família dos metais alcalinos. A tendência dele não é de perder esse elétron, na verdade, é de ganhar mais um elétron para ficar com o subnível S completamente cheio, parecer-se com um hélio e assim ter configuração de gás nobre. Então, o que eu quero te dizer é que, ao invés dele perder um elétron, o hidrogênio tende a ganhar um elétron. Tudo bem? Então, vou escrever aqui em alaranjado, ganha um elétron. E, evidentemente, se ele precisa ganhar um elétron, ele vai fazer apenas uma ligação. Vou escrever aqui, faz uma ligação. Perfeito? Vamos agora investigar o elemento químico A. Ele tem número atômico 8. Já fiz a distribuição eletrônica dele e percebo que ele termina em P4. Se ele termina em P4, ele pertence à família 6A. Basta você somar o número de elétrons que existe na camada de valência. 2 com mais 4, 6. Então ele pertence a 6A. Em seguida, se ele pertence a 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Vou escrever isso. Ele tem 6 elétrons na camada de valência.
Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, a tendência desse átomo é de ganhar 2 elétrons para preencher o subnível P e ficar com configuração de gás nobre. Tudo bem? Então, vou escrever aqui que ele ganha 2 elétrons. E para fazer isso, ele vai ter que fazer 2 ligações químicas. A primeira ligação química para ganhar o primeiro elétron, a segunda ligação química para ganhar o segundo elétron. Então, vou escrever aqui que ele faz 2 ligações químicas. Perfeito. Perceba uma coisa, tanto o átomo A como o átomo B tendem a ganhar elétrons. Isso significa que a ligação será covalente. Tudo bem? Vamos escrever aqui na frente o número de ligações que o A quer fazer. 2 ligações. Tudo bem? E vamos escrever aqui na frente o número de ligações que o B quer fazer. 1 ligação. Nesse momento, você deve fazer uma pergunta para esses 2 números. Esses valores podem ser simplificados? Na maioria das vezes, esses valores não podem ser simplificados, mas se por um acaso puderem ser simplificados, obrigatoriamente você deve simplificar, tudo bem? Nesse caso, não dá para simplificar, a gente vai seguir sem simplificar mesmo. Então, nós vamos inverter esse valor aqui, ele vai aqui para baixo, e vamos inverter esse aqui, ele vai aqui para cima. O que isso quer dizer? É o número de átomos que nós vamos precisar de cada um dos elementos. Nesse caso, nós vamos precisar de apenas um elemento A e 2 elementos B. Tudo bem? Agora que a gente já tem a configuração do que a gente precisa, vamos montar primeiro a fórmula eletrônica, depois a fórmula estrutural e, por fim, a fórmula molecular. Perfeito? Vamos colocar aqui primeiro a fórmula eletrônica. Importante aqui, nesse momento eu não vou me preocupar com a geometria espacial da molécula, porque a gente não viu isso ainda, a gente só está investigando as ligações químicas. Eu já vou colocar da forma correta, tudo bem, como é a geometria, mas nesse momento você não precisa se preocupar com isso, mesmo porque o exercício não pede qual é a geometria. A gente vai investigar isso em aulas futuras, tudo bem? Então, eu tenho um átomo de A, tá aqui, um átomo de A, que tem 6 elétrons na camada de valência. Vou escrever aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. E nós vamos utilizar 2 elementos B. Vou colocar um aqui, B, com 1 elétron na camada de valência, e o outro elemento químico B, com 1 elétron na camada de valência. Tudo bem? Eu sei que o A vai fazer 2 ligações. E cada elemento B vai fazer apenas uma ligação. Vamos estabelecer as ligações. Então, a primeira ligação do A com o B, esse B já fez uma ligação. E a segunda ligação do A com esse segundo elemento B, perceba que o B fez uma ligação e o A está fazendo 2 ligações. Perfeito? Nesse caso, perceba uma coisa. O B está usando o seu próprio elétron e o elétron de A. Ele tem 2 elétrons na camada de valência, para ele está tudo certo. E o A tem 6 elétrons que são dele, e ele está utilizando o 7º e o 8º dos respectivos átomos B. Para ele, também tem 2 elétrons a mais no subnível P, e ele também alcança a estabilidade. Perfeito? Essa é a fórmula eletrônica. Vamos montar agora a fórmula estrutural. A fórmula estrutural, vou colocar aqui, ela não vai representar os elétrons da camada de valência, ela vai representar apenas as ligações químicas. Cada ligação química é um traço, então eu vou ter aqui o elemento A e os 2 elementos B. Tudo bem? De novo, não se incomode nesse momento com a estrutura, com a geometria. Se incomode com as ligações químicas. Nós vamos aprender em aulas futuras por que a estrutura é dessa maneira. Perfeito? Por enquanto, só as ligações químicas. Perceba que entre A e B nós temos uma ligação. Então eu vou colocar aqui uma ligação. No outro lado também, entre A e B, nós temos uma ligação. Vou colocar aqui uma ligação. Perfeito? Essa é a fórmula estrutural desse composto.
E por fim, a fórmula molecular. A fórmula molecular. Via de regra, o elemento químico mais eletronegativo deve ficar à direita. Como eu sei que o A é mais eletronegativo que o B, porque ele pertence a 6A e o B é o hidrogênio, o A vai ficar à direita. Então, eu vou escrever quantas vezes o A aparece, quantas vezes o B aparece. Entretanto, o B vai estar à esquerda e o A vai estar à direita. Nós teremos 2 vezes o átomo B e 1 vez o átomo A. Tudo bem? A fórmula molecular vai ser B2A. Lembre-se que 1 não precisa ser escrito, por isso que a gente deixa apenas A. A resposta está na letra E. Eu espero que você tenha acertado. Muito bom, eu espero que você tenha compreendido bem a montagem de fórmulas de compostos covalentes. Esse assunto é muito recorrente em provas e vai servir de base para assuntos mais complexos que nós veremos em aulas futuras. Por isso, se você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários que eu vou ler e vou te responder. Na próxima aula, nós vamos continuar investigando as ligações covalentes, mas vamos começar a estudar as ligações coordenadas. É um assunto bem importante. Não perca! E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar teu like, inscreve-se aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. É isso aí, até a próxima aula. Tchau!